Ok, tá gravando. Hoje é dia 13 de agosto de 2021. 13 de agosto, sexta-feira 13, hein? Logo no mês de agosto. Mas vamos lá, mecânica dos sólidos, forças distribuídas. Então hoje nós vamos começar a ver as forças distribuídas. Bom, eu vou, antes de partir para as forças distribuídas propriamente dita, deixa eu fazer um esboço para vocês do que é uma força distribuída, tá? Então, vamos supor que a gente tenha um piso, alguma coisa assim, né? Um piso. Tá bom. Nesse piso, nesse piso, a gente tem algumas. Vamos supor que vocês coloquem alguma coisa nesse piso. Deixa eu mudar a cor. Por exemplo, vocês colocam um montinho aqui, alguma coisa assim, tá? Tem alguma coisa nessa posição, né? Vocês têm outra coisa aqui, qualquer coisa, pode ser mesa, pode ser, enfim, o que vocês quiserem ver, colocar, né? Enfim, existe algo nesse piso. Então, isso significa que essas regiões que nós estamos vendo aqui, essas regiões aqui, estão sob atuação de uma força. Tá? Nesse caso aqui da mesa, as forças aplicadas são nos pés, então elas são forças pontuais, são forças aplicadas apenas naquela posição do piso. Mas nos outros dois casos, as forças estão distribuídas ao longo do piso. Né? Então você percebe que, né, nessa região aqui, por exemplo, à esquerda, aqui no cantinho do piso, existe esse material que está distribuído ao longo dessa região. Ele não está posicionado num único ponto. Então você não pode dizer que essa força é pontual. Você precisa dizer que a força sobre o piso ela está distribuída ao longo do piso. Né? Porque é assim que é. Então o que significa? Significa que eu posso querer substituir essa força aqui distribuída por uma única força. Então, como que nós podemos fazer? Vamos lá, eu vou copiar esse piso para baixo e vou apagar essa região todinha aqui, tá? É o mesmo piso, tudo a mesma coisa. Só que ao invés de ter uma força distribuída, nós vamos ter uma força aplicada aqui. Essa força é equivalente às inúmeras forças que nós temos aqui no piso de cima por conta desse material que tá ao longo do piso inteiro não, nessa região aqui. Bom, substituir essa força por um ponto e eu preciso saber qual ponto é esse. A força a força distribuída na parte de cima aqui, nesse piso aqui na parte de cima aqui, tá? Antes da gente fazer a substituição, veja que não é uma densidade de força. É força, nesse caso aqui, como é área, é força por unidade de área. Tá? Então, na parte de cima, a gente teria o que a gente chama de F, a gente vai chamar de F minúsculo, que é força sobre área, densidade de área. Se a força tiver uma distribuição homogênea, então nós podemos dizer que é F sobre A mesmo, que é a área dessa região. Então a força ao longo dessa área nos dá a força distribuída. Se a gente quiser saber qual é a força total resultante aplicada sobre essa região, então nós fazemos o valor da força distribuída, que é a densidade de força, vezes a área. Isso nos dá a força total, que é a força que a gente vai substituir aqui. Tá certo? Vocês entenderam essa ideia? A ideia.
O cálculo ainda não, mas a ideia. Até agora, para mim, tá tranquilo, professor. Eu vou fazer unidimensional, então, para a gente poder ter também essa visualização. Então, vamos supor que aqui a gente tem um piso, só que agora nós estamos trabalhando de forma unidimensional. Tá? E na região de cima aqui, vamos supor que nós tenhamos sei lá, um material aqui distribuído ao longo dessa região. Então, aqui do ponto A até o ponto B. Tá? E nós queremos... deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma função um pouco diferente. Assim, pronto. Entre o ponto A e o ponto B. Então, nesse caso aqui, se nós temos uma força distribuída também, então é F, que é uma função. A gente pode perceber que F ela é definida como uma função ao longo de x, tá? Onde x é o eixo unidimensional. Então, a densidade de força ela é uma função. Tá? Bom, se ela é uma função, eu vou fazer o seguinte, então. Para obter a força equivalente, né, a essa distribuição, a essa força distribuída, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos multiplicar essa força distribuída por toda a região. Nós podemos fazer que ΔF, que é o elemento de força, vai ser F vezes ΔX, tá? Vou fazer esse delta direito, não ficou legal. Tá? Opa. Vezes ΔX. Quem é ΔF? Então, ΔF é um pedacinho, eu posso pegar um pedacinho aqui dessa região, tá? Então, se a gente pega um pedacinho dessa região, nós podemos dizer que esse pedacinho aqui, opa, agora sim, é ΔX, e aqui nós temos a função nessa região, dentro do limite de validade desse ΔX. Tá? Então, nesse pedacinho aqui, nós temos o ΔF. Então, a força equivalente a a distribuição de carga nessa região ΔX no espaço unidimensional vai ser o ΔF. Então eu vou ter vários desses ΔFs. Eu vou ter vários deles. Eu vou ter aqui outro desses ΔFs. Vou ter aqui. Então o que eu faço? Eu vou dividir essa região entre A e B. Eu vou dividir ela em vários ΔFs. Tá? Então eu vou dividir ela em vários ΔF, de tal forma que eu vou ter vários ΔX. E para cada ΔX, nós vamos ter uma função diferente. Tá? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu tirar esse aqui por enquanto, porque esse aqui eu não vou precisar agora, não. Tá? Deixar ele aqui que nós vamos precisar depois. Então, o que nós vamos fazer? Se nós queremos a força total,
atuando entre A e B, tá? Então, entre A e B, nós vamos ter uma força total, e essa força total vai ser igual a, se nós chamarmos esse ponto, a função nessa região aqui de F1, nós vamos ter F1 delta x1, que é esse delta x aqui, ó. Tá? Se aqui depois nós tivermos F2, então nós vamos ter mais F2 delta x2, mais etc. E se eu tiver N desses delta x, tudo isso dentro da região entre A e B, tá? Então tá tudo dentro de A e B. Ah, mas qual que é a dimensão de A e B? Não importa, não precisamos saber. O que importa é que dentro de A e B, nós dividimos em vários pedacinhos. E esses pedacinhos, então, nós vamos fazer, nós queremos achar a força total, então nós vamos fazer a soma desses vários pedacinhos. Por quê? Porque cada pedacinho desses aqui, cada F1 delta x1, esse aqui é delta F1, esse aqui é delta F2, etc., até delta Fn, né? Que são as várias forças devido à carga que está naquela região pequenininha, delta x. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, professor. Só que eu não posso dizer que é igual, eu vou dizer que é aproximadamente. Então, deixa eu fazer um aproximadamente diferente aqui. Tá? Então, é um aproximadamente. Porque eu não consigo, nesses ΔX, pegar o valor exato da função. Para fazer isso, eu preciso fazer eu preciso ter um recurso. Eu vou ter... Opa, o que aconteceu aqui? Peraí. Ah, tá. Ele desligou. Ele tem... Como se diz? Ele tem vida própria. Vamos lá, cadê? Aqui, tá? Bom, então ele tem... não, tem que compartilhar com vocês, né? Esquecendo disso, né? Aí não dá, né? Aí, pronto. Bom, agora sim, vamos lá. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui. Eu não quero que seja aproximado, eu quero fazer um cálculo exato. Então, deixa eu só escrever esse F diferente, tá? Então, F vai ser aproximadamente a soma de Fi delta xi de I igual a 1 até N, onde N é quantos pedacinhos a gente tiver. Né? Mas eu quero que seja igual. Para ser igual, eu preciso eu preciso usar um recurso matemático. Eu vou fazer o limite de ΔX tendendo a zero. Tendendo a zero, ele não é zero, hein? Da somatória de igual a 1 até N de Fi delta xi, fazendo todos os delta x iguais, né? Quando a gente fizer isso, então nós temos uma igualdade, tá? E mais do que isso, né? Nós podemos dizer, então, que a força F, nesse caso contínuo, se for discreto, você vai fazer a soma e você tem a igualdade. Mas nesse caso não é discreto, né? É contínuo. Então nós vamos fazer, perdão aqui, de x a até xb, f de x dx. Então nós vamos fazer integral, tá? Então com a integral nós determinamos o valor dessa força.
tá? Da força total devido à carga que está distribuída ao longo da região AB. Tudo bem aqui, gente? Alguma pergunta até aqui? Até agora pra mim tá de boa. Tá de boa, Guilherme, Ana Beatriz, Raika, Carolina. Tô no fio da meada, professor, tá tranquilo também. Tranquilo também, professor. Ana, Carolina. Ana, Carolina, não. A Ana saiu, professor. Ela tá aqui. Não, mas ela foi pegar uma água. Ah, tá. Entendi. Entendi, tá certo. Tá. Beleza. Então agora nós vamos fazer o seguinte, veja. Vamos para o próximo aqui. Mais uma vez eu vou copiar esse aqui que nós vamos precisar daqui a pouco de novo, tá? Deixei ele aqui. Mas veja que ok. Eu vou aumentar um pouco aqui. Tá? Vou tentar aumentar um pouco. Porque nós queremos fazer o seguinte agora. Cada região daquela, e agora eu vou me limitar um pouco na representação, para não sobrecarregar muito essa região, nós vamos limitar, vou pegar uma região aqui, qualquer região. Por exemplo, essa região aqui. Pronto. Pegamos essa região, aqui nós temos o ΔX, temos a função f. Tá? Agora, nós queremos saber qual é o momento associado a essa carga nesse ponto. Então, vamos lá, nós temos aqui um eixo, podemos dizer que aqui é o eixo Y, podemos dizer que aqui é a origem do sistema de referências, e nós queremos saber qual é a contribuição dessa pequena região ΔX para o momento total. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui, nesse caso, tá? Uma distância entre o eixo que nós estamos considerando como sendo o eixo de referência e a posição. Então, nós temos aqui esse x, tá? Que é a distância dessa região. Nós podemos chamar até de xi, nós podemos chamar também aqui de fi e ΔXi, tá? Porque nós temos vários. Então, esse i não está associado à direção, mas está associado ao número, né? A qual elemento nós estamos pegando. Então, nós estamos pegando essa região ΔXi. Então, o que acontece? O momento de força, tá? Eu não estou preocupado aqui com o sinal, mas eu vou usar, tá? O momento de força, né? ΔMI, ele vai ser a distância entre o ponto de referência, que é o zero, até o ponto de aplicação da força. Essa distância é xi vezes a força, tá? Então, vezes ΔFi. Mas o ΔFi é a carga distribuída, né, a distribuição, a densidade de carga, vezes o comprimento da região. Tá? Então, nós temos a densidade linear de carga, que é Fi, vezes o comprimento, né? Então, aqui Fi é força por unidade de comprimento. Tá? Então, vamos supor que você tem ali naquela região 8 newton por metro. Tá? E você tem ali ΔX igual a 2 metros. Então, se é 8 newton por metro e você tem 2 metros, então tem 16 newton. Então, é 8 newton por metro vezes 2 metros vai dar 16 newton, tá? Essa é a força que você tem.
Bom, então se o ΔF é FI ΔX, então, substituindo no momento, nós vamos ter XI vezes FI vezes ΔXI. Tá certo? Então, aqui também nós podemos saber qual é o momento total. Tá? O momento total vai ser a soma de XI, FI, ΔXI, de I igual a 1 até N. Então, veja que a contribuição do momento é dada por essa soma. Porém, aqui também nós temos uma aproximação. Se nós quisermos um valor exato, então nós vamos ter que trabalhar os recursos matemáticos. E, mais uma vez, o que nós vamos fazer? ΔX tendendo a zero. Quando nós fizermos isso, então nós vamos ter um momento igual. Não agora não é aproximado, agora é igual. O limite de ΔX tendendo a zero dessa soma. XI, FI, ΔXI, tá? E no limite de ΔX tendendo a zero, então nós vamos ter uma integral entre XA e XB de X, F de X, dx. Tá? Então, esse é o momento. Tudo bem aqui? Tudo certo. Beleza. Beleza. Deixa eu pegar todos. Professor, o momento não é produto vetorial? Sim. Ele é produto vetorial. Né? Mas vou mostrar para você aqui. Deixa eu apagar esse aqui, que esse aqui nós não vamos precisar mais. Não. Tá? Vamos considerar o seguinte. Deixa eu fazer 2 eixos aqui, só para a gente poder trabalhar essa parte. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o eixo Y, eixo X e o zero. Tá? Nós temos uma força aplicada nesse ponto aqui. Tá? Então, tem uma força aplicada nesse ponto. Então, e a distância, nós temos essa distância entre o zero e esse ponto. Então, essa distância aqui nós vamos chamar de x. Tá? E agora vamos fazer o cálculo. Então, vamos lá. O momento, ele é vetorial, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos fazer x na direção y, produto vetorial F, menos F, né? Mas é o que eu falei que eu não estava preocupado com o sinal por enquanto, que eu queria mais ver a ideia, mas a gente pode corrigir lá, não tem problema não. Então, o momento, ele vai ser x, vai ser menos, né? Menos x vezes F na direção K. Então, veja que quando os dois vetores são perpendiculares, então o momento vai ser o produto entre eles, na direção perpendicular ao plano formado pelos dois. Como nós estamos trabalhando com num plano, então a gente já tem a priori que a direção do momento vai ser perpendicular àquele plano, tá? Por isso que a gente está trabalhando dessa forma. O nome dessa forma que a gente usa, que a gente fica só com o resultado escalar, pode ser usado a regra da mão direita, tá? Você pode usar a regra da mão direita ou pode fazer o produto vetorial, a regra da mão direita.
certo? Mas foi bom você perguntar, isso é importante. Veja que aqui, por exemplo, né, eu posso dizer que todos eles são negativos, mas eu estou trabalhando só com valor, então eu não vou me preocupar muito com o sinal, não, tá? Mas se você quiser, você pode colocar todos aqui como sendo negativos. ΔF não, aqui negativo, negativo, aqui negativo e aqui também, tá? Mas por que negativo? No caso ali da ideia, sim. No professor Aham. explicou para o vetorial, mas por que aí é negativo? Porque a força ela tá para baixo e a distância ela tá no sentido de x positivo. Então o momento ele vai ser negativo, porque eu não estou trabalhando com módulo, eu estou trabalhando com a intensidade. Então você pode trabalhar com ele negativo também, porque ele vai ser negativo se você fizer o produto vetorial. Tá? O que eu quero dizer com negativo é que o momento é para dentro do quadro, é para dentro Sim. da imagem. Mas a força. A força não tá para baixo. Ela é para baixo. Porque aqui, se você tem o piso aqui, Entendi. e essa distribuição de carga aqui vai aplicar sobre o piso uma força para Entendi. baixo. É sobre Entendi. o piso, não é sobre a Sim. região. Então, Entendi. o piso vai sentir uma força para baixo. Tá. Então, em suma, então, o momento existe e está numa direção, só que o senhor Isso. fez meio que tipo escalarmente, né? Tipo, Isso. Só queria intensidade. Entendi. Certo? Tranquilo. Cadê? Tá. Então, bom, agora o que nós vamos fazer? Então agora nós vamos proceder da seguinte forma. Eu quero ainda trabalhar, só que eu não quero mais trabalhar com essa função. Eu quero trabalhar com um substituto dessa função. Eu quero trabalhar com um substituto, portanto, dessa função. Deixa eu apagar aqui. Tá? Eu quero uma representação. Então, o que nós vamos fazer? Bom, a gente sabe, está vendo na imagem que a maior carga está para cá. Então, é razoável a gente pensar que a força total, a representação, a força resultante, ela deve estar mais para a esquerda, mais próximo de A do que de B. Vocês concordam com isso? Concordo, professor. Então, eu vou colocar mais para o lado daqui a força aplicada no piso. Então, a força aplicada no piso, a força total, a força resultante, estaria aqui, tá? Nessa região. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar... Opa! Aqui. E vou colocar essa força aplicada nesse ponto. Né? De tal forma que ela fica representada, né, nesse formato. E aí sim, quem é essa força? Essa força é a integral de xa até xb da distribuição dx, da função distribuição de carga dx. Então, essa aqui é a representação da força total, tá? E qual ponto ela está aplicada? Eu não sei que ponto ela está aplicada. Como que a gente faz, então, para descobrir qual ponto ela está aplicada? Mas eu sei o seguinte, que existe um momento de força. Tá? Então, eu vou chamar aqui de x barra. X barra nós vamos chamar como sendo o ponto de aplicação da força resultante, da força total. Tá? É o ponto onde a força total estaria aplicada se ela substituísse a carga distribuída.
Então, veja o seguinte, o momento com relação à origem é igual à integral de xa até xb de x, f de x, dx. Mas eu também posso escrever o momento com relação à origem como x barra vezes f. Não posso? Essa é a força resultante. A única força que nós temos atuando aqui na barra de baixo, no sistema de baixo, é a força F. E ela está aplicada nessa distância x barra da origem. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Ok. Então vamos lá. Mas eu também tenho isso como sendo a integral de xa até xb de x, f de x, dx, que é o resultado que veio da região, quando nós trabalhamos a função. Então, olha que interessante. Daqui nós podemos tirar que o x barra ele é igual né? Agora eu vou copiar essa função para não ficar carregando ela aí, né, para cima e para baixo. Opa! Aqui. Ver se eu consigo copiar só a função. Então, ela é a integral, essa integral, opa, dividido por essa integral. Tá? Que é a força total. Essa integral de baixo que nós temos aqui é a força total. Essa integral de cima é o momento com relação à origem. Vocês já viram isso, não viram? Vocês já fizeram estatística? Eu já. Já? Lembra disso ou não? Eu lembro de alguma coisa nem desse lá. Eu não lembro. Não. Vocês Eu lembro chegaram a como- fazer cálculo de média, desvio padrão da Aham. média, Ah, função de tá. distribuição. Esse barrinho significa média? Esse X barrinha? Tipo, em média? Mas que tipo de média? Boa pergunta, professor. Ponderada. Ah, Essa é uma média ponderada. Ponderada por quê? Porque em cada região você tem um valor diferente aqui da função. Tá? Então precisa ser ponderada, porque você tem pesos diferentes. Os pesos não são iguais. Né? Então, quando você tem isso, você faz uma média ponderada. Tá? Então, o x barra ele é obtido por uma média ponderada. Mas vocês viram que eu não falei isso em princípio. Por quê? Porque a gente queria compreender a ideia do sistema. Como trabalhar esse sistema? Primeiro, utilizando as grandezas físicas. Então, pelas grandezas físicas, nós chegamos a um resultado que é igual ao resultado que nós chegaríamos se nós trabalhássemos com a estatística. Então, você pode trabalhar ou com a estatística ou com a física. Eu, por ser físico, prefiro trabalhar com a parte da física. Ok? Ok. Vou seguir o exemplo do meu professor, também vou pela física, então. É isso aí. Boa escolha. Mas eu acho mais palpável, tá? Mais palpável do que pela estatística. Mas tem gente que gosta mais da estatística por envolver mais álgebra e tal. Esse cálculo, gente, agora nós vamos aplicar, tá? Por enquanto foram as ideias.
Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui tem uma ideia, eu vou passar rapidamente, mas vamos supor que você tenha uma única carga. Vamos supor que você tenha uma única carga sobre um piso, sobre uma barra, alguma coisa assim. Então, se você tem uma única carga, essa única carga tem uma determinada aplica uma determinada força, exerce uma determinada força sobre o piso, né? Que é essa força F1. Então, essa carga M1 aplica uma força F1 sobre o piso e ela está a uma distância x1 do eixo que passa pela origem, tá? Com isso, nós temos aqui o momento, e aqui eu coloquei negativo, né? Bom, aqui nós temos duas cargas. Então, nós temos o momento da carga 1 e o momento da carga 2. O momento total é a soma. Vamos continuar? Aqui nós temos N cargas ao longo desse piso, entre as duas bases de sustentação, mas não precisaria. Então, o momento total vai ser a soma. Então, tá aqui, a soma. É o que nós mostramos para vocês. Só que eu mostrei diretamente na função. Nesse caso aqui, está discreto. Tá? Então, se nós tivermos uma função, aqui está mostrando também o que fazer. Nesse primeiro caso, o que nós fizemos? Nós aproximamos a função em vermelho pela função constante verde, que é uma péssima aproximação. Então, o que você faz? Divide essa função em vermelho em duas regiões. Regiões que tem a F1 aplicada e região que tem a F2, que também é uma péssima escolha. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer esses ΔX tendendo a zero. Então, qual que é a ideia? Você continua dividindo as regiões até que o ΔX tende a zero. Quando esse ΔX tender a zero, a gente tem praticamente a função. Tá? Então, quando você faz... Aliás, você tem exatamente a função. Não é praticamente, é exatamente a função. Porque o ΔX, ele tendendo a zero, você está trabalhando diretamente com a função em vermelho. Então, você não tem mais condições de dividir. Porque você já dividiu o máximo que você conseguiria. Matematicamente, é isso que você tem. Então, a força, ela passa de uma soma para uma integral. Aqui também, ela passa de uma soma para uma integral, o momento. Que é exatamente o que nós fizemos. Tá? Então, aqui é exatamente o que nós fizemos. Só que com a diferença da interpretação. No caso, eu hoje, né, trabalhando aqui com vocês, a gente foi levando o cálculo para as pequenas regiões. Nessa preparação de aula que eu fiz, eu fui, ao invés disso, eu peguei a região total e fui dividindo ela, dividindo, até que ela chegue tão pequenininha que você não possa mais dividir, tá? Então, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Perdão, o resultado é rigorosamente o mesmo. A ideia é diferente, mas... Tá? Então, não vou... Vamos lá. Então, agora, nós vamos aplicar. Então, determine as reações em A e B. Tá? Isso aqui pode ser muito bem uma estrutura, por exemplo, de uma piscina. Vamos supor que você vai fazer... vamos lá, alguém chegou para você e falou assim, eu quero fazer uma piscina. Só que eu quero fazer uma mega piscina. Então, você vai fazer aqui e... vai fazer uma piscina, tá? Uma mega estrutura aqui, né? Ok? Então, você vai fazer essa piscina aqui. Bom, nessa região, veja que a quantidade de água que você vai colocar nessa primeira região aqui, tá? Em torno dessa região A, é bem menor do que a quantidade de água que você vai colocar aqui na região B. Tá? Deixa eu colocar, não vou colocar assim. Aqui na região A e na região B. A região B, então, ela tem muito mais água do que na região A. Isso significa que a estrutura do piso nessa região aqui, B, precisa ser muito mais reforçada do que a região A.
Então, dependendo da piscina que você vai fazer, da profundidade, tudo isso, você vai propor que a estrutura seja diferente também. Porque se você não fizer isso, você vai usar a mesma estrutura dos dois lados. Então, para minimizar esforços de cálculo, você vai fazer o quê? Você vai superdimensionar essa região A. E a quantidade de material, então, vai ser muito maior, sem necessidade. Não há necessidade. Você pode fazer a dimensão adequada, usar o material adequado e ter uma piscina muito segura. Outra estrutura que nós temos desse jeito, e para quem já visitou uma usina hidrelétrica, uma barragem de resíduos, alguma coisa assim, você vai ver que a barragem, ela é construída... veja, eu poderia construir uma barragem reta. Tá? Eu poderia construir uma barragem reta. Mas veja só o que aconteceria se a gente construísse uma barragem reta, tá? Bom, isso aqui é uma... Vamos lá, vamos construir uma barragem reta aqui. Está aqui uma barragem reta. Essa barragem reta, ela é viável? Não, de forma alguma ela é viável. Por que ela não é viável? Veja que a quantidade de água que tem aqui, tá? A profundidade da barragem vai fazer com que a pressão é força sobre área, né? Então, que a pressão aqui embaixo seja muito maior do que a pressão aqui na superfície. Então, na superfície e aqui a pressão no fundo. A pressão no fundo é muito maior do que a pressão na superfície. Então, não faz sentido você gastar o mesmo material na região A e na região B. Então, se você precisa de uma estrutura melhor não é melhor que eu quero usar. Você precisa usar uma estrutura que consiga sustentar essa pressão no fundo, né? Mais do que a pressão na superfície. Então, qual é a ideia que você tem que ter? Você precisa, então, dimensionar essa barragem dessa forma. Então, o que isso te garante? Isso te garante que você tenha... aqui na região A, tá? Que aqui na região A, agora a pressão está atuando diretamente nessa região aqui, né? Você garante que a estrutura da região B vai sustentar a pressão no fundo e não usa material, não superdimensiona a estrutura na região A. Tá? Então, a carga na região A, ela é menor do que a carga na região B. Se a carga na região A é menor do que a carga na região B, por que você vai estruturar a região A superdimensionando? Não há necessidade. E você não pode subdimensionar a região B, porque se você subdimensionar a região B, ela vai romper. Vocês entenderam essa ideia da piscina, da barragem? Alguém? Tem alguém aí? Sim. Deu de dar uma entendida, sim. Tá. A mesma coisa é em navio. Se você tem você tem um navio, né? Esse navio, ele precisa ser estruturado, um barco, um navio, alguma coisa assim, certo? Você vai colocar os containers, você não vai colocar os containers de qualquer jeito, porque senão ele vai ficar desequilibrado. Existe toda uma engenharia para você distribuir
a carga ao longo dessas regiões aqui do navio. Você não vai colocar a carga do jeito que você quiser. Você não tá, como que é? Você não tá viajando para praia, entendeu? Você tá levando containers e você vai viajar pelos mares e você vai passar por regiões de correnteza, você vai, né? Então o que você precisa fazer? Você precisa ter uma engenharia para distribuição dos containers. Você tem que saber cada container, qual é a dimensão, qual é a carga que ele está carregando, então, não exatamente o material da carga, né, mas a carga, quando eu digo, é o peso, por exemplo, dele. Então, você precisa saber, ter toda essa informação para trabalhar com a engenharia para a distribuição da carga aqui. Isso também acontece em trem, isso acontece, deveria acontecer em caminhão, etc., tá? Bom, então, com isso, a gente pode, então, trabalhar nesse exemplo, onde está pedindo as reações em A e B. Aí você pode falar o seguinte, mas eu não sei trabalhar com esse... Eu não sei fazer esse cálculo. Tá? Opa, eu apertei o negócio que não era para apertar. Esse exercício também está todo feito aqui, mas eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Eu não quero trabalhar com carga distribuída. Por quê? Porque eu não sei trabalhar com carga distribuída. Então você quer trabalhar com o quê? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu estruturar. Estruturar não, deixa eu trabalhar aqui com vocês. Aqui, A e B, ok? Vamos supor que nós tenhamos aqui uma determinada carga, tá? Eu vou pegar uma carga qualquer para a gente resolver esse problema, tá? Vamos supor que aqui nós tenhamos uma força de 2 newton, tá? Então tem uma... Não, 2 newton é muito pouco. Vamos colocar aqui 200 newton, tá? Eu falei pouco perto da dimensão, nós temos aqui 18 metros, né? Então 2 newton realmente é bem pouquinho, então não vai fazer efeito nenhum, tá? Então veja que nós temos aqui uma força de 200 newton, e vamos supor que essa força de 200 newton seja aplicada aqui nessa região da barra, e nessa região da barra, vamos supor que seja 4 metros, tá? Então ela está aplicada em 4 metros. Aí eu pergunto para vocês, como determinar a reação nesse caso? Nesse caso vocês sabem, né, gente? Como que a gente faz? A gente faz momento, né? Isso. Momento. Aí Mas pega ali. primeira coisa, né, Christian, é identificar as forças atuando nessa Verdade, barra, verdade. Né? As forças. Aí tem reação em A, tem reação em B. Isso. Então vamos pôr aqui reação em A e reação em B. Perfeito. Agora sim. Professor, nesse caso aí não precisa colocar que tem reação tipo na esquerda, na direita, né? Precisa, só que como a força aplicada está na Na vertical, vertical? Entendi. na direção X, as reações em X vão ser zero. Então eu não vou nem colocar, mas precisaria sim. Se tivesse força na diagonal, por exemplo, você deveria colocar. Entendi. Tipo, se essa força de 200 newton tivesse angulada, né? Isso. Entendi. Exatamente. Agora sim, manda ver. Como é que era? Aí né, faz em relação à origem, que no caso ali é o ponto A. Momento? É o momento. Momento com relação a A. Aí vai ser zero, né? A soma vai ser zero, então vamos lá. Menos 4 vezes 200, tá? Viu que eu já usei a regra? Viu que eu não coloquei vetor, coloquei menos 4 vezes 200 e vou colocar mais 18 vezes BY, tá? Então aqui eu já usei a regra escalar.
Ah, professor, mas eu Entendi. não sei fazer isso, então faço produto vetorial, tá? E aí sim, isso aqui é igual a zero, Sim. tá? Então, nesse caso aqui, o BY vai ser 800 dividido por 400 por 18. 18. Isso aí. Acertei? Acertou, professor. Beleza. Então, veja que esse é o momento, então achamos BY. E agora, nós queremos achar AY. Então, a força total atuando vai ser AY mais BY menos F. E isso aqui é igual a Igual a zero. zero. Perfeito. Então, AY vai ser F menos BY. Que F é 200. Dá 155, é, 55, 56 newton, tá? Então, nós achamos AY e BY. Tranquilo, gente? até aqui, suave. Professor, o Oi. menos ali do 4 é porque o 200 está na direção menos Y? Porque o x está positivo, né? Sim. Se a gente fosse Entendi. fazer o momento da força F, vetor, seria 4 na direção Y, produto vetorial, menos 200 na direção J, né? Então, isso aqui daria menos 800 na direção K, Newton vezes metro. Tá? Entendi. Uhum. Muito bom. Se a gente tivesse pego o ponto B como referência, aí então seria positivo o momento de F. Com relação ao ponto B, ele é positivo. Mas, cadê? Nós não temos isso. O que nós temos é uma carga. Nós temos uma força. Nós temos uma força distribuída ao longo dessa barra. Nós não temos essa situação aqui. Tá? Espera um pouquinho, cadê? Então, agora, o que nós temos é isso. Nós não temos essa força aqui de 200 newton aplicada em 4 metros. O que nós temos é esse caso, 3 kN por metro, nesse ponto máximo. E no ponto mínimo é zero. Como, então, fazer esse exercício? Nós vamos substituir essa carga distribuída ao longo da barra por uma única força atuando nessa barra AB. Nós sabemos que ela está mais para frente está mais perto de B do que de A. E nós vamos chamar ela de F. E vamos dizer que ela está atuando aqui nesse ponto, que nós vamos chamar de X barra. Tá? Só que eu não conheço X barra e não conheço F. E agora? Como resolver esse problema? Isso é um cálculo de força distribuída. Tá? É exatamente esse cálculo que nós estamos fazendo aqui. Como resolver esse problema? Eu preciso achar, então, X barra e F para poder fazer esse procedimento que nós fizemos. Olha que tranquilidade que seria, né? Seria muito tranquilo. É tranquilo, gente, mas eu preciso trabalhar um pouquinho para poder chegar naquela situação. Professor, Sim? no caso, também não tem um momento, né? Aí eu poderia usar para achar X barra, não é? Posso. Mas qual o momento?
por exemplo, fazer igual quando a gente estava teorizando lá, por exemplo, o momento sobre a força, Aham. para achar o Sobre x qual barra. força? Então, o momento com relação a A é, é x barra vezes F. Eu não conheço x barra, Ah, não tá. conheço F. Tá? Então, não tem como a gente determinar dessa forma. Mas não é, o que a gente tinha achado que era uma integral lá? Integral de A a B de x, f de x dx. Esse é o Isso é a momento. força. Esse é o momento. Esse é o momento. Isso, Então, isso. Aí sim. Aí como que é o sim. nome desse momento? Só por... Não, é momento. Ah, Momento tá. da força distribuída. Entendi. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Então, mas qual é a função que eu vou usar? Porque é momento. Então tá. Vamos lá. Vocês falaram o seguinte. Nós vamos usar que momento com relação a A vai ser x barra f, que é igual a integral de xa até xb de x f de x dx. E a força vai ser a integral de xa até xb de f de x dx. Ok, ótimo. Mas quem é f de x? A densidade vezes a distância. Qual densidade? Qual valor? Ou o 3 kN por metro. 3 kN é só nesse ponto aqui, ó. Professor, aí no canto é um número 8? Não, é B. Ah, tá, é B. É B. B. O comprimento da barra é 18 metros. Esse valor de 3 kN, então, é só na ponta aqui em B, em cima. Só em cima do ponto B. Aqui no início é 0. Ah, entendi. E agora? Eu tinha pensado em calcular a área do triângulo, porque aí com a área a gente pode aplicar a fórmula que é a força sobre a área, né? Vamos lá? Mas só que o 3 é só na ponta aí. Não tem problema. Vamos lá? Ó, vamos então pegar aqui e nós vamos trabalhar. Então, conforme você falou, vamos trabalhar então com esse triângulo aqui, ó. Tá? A área do triângulo é numericamente igual à força devido a essa carga. Tá? Então, essa área, então a força vai ser a base 18 vezes a altura dividido por 2. Não é isso? Então, a força vai ser 27 kN. Será que é isso? Então, temos a força. Conforme você falou, Ana. Tudo certo. Porque, olha só, vamos voltar lá para a integral? Aqui, o que é a integral? A integral é a área sobre a função. Então, se a área é a integral sobre a função, é a área debaixo dessa função, se a integral é essa área, então, cadê? Aqui, a integral vai ser a área debaixo da função aqui também. Isso vale para todas. Então, 27 kN. Confere? Professor, mas eu não entendi por que pode usar o 3 se ele tá só nesse ponto. Eu também não É por- entendi, não.
É porque eu usei Porque ele vai de 0 a... É porque, como se veja, fosse eu 3 não menos usei 0? só o 3. Nós usamos aqui, ó, base 18 vezes a altura. Ah, entendi. Como esse triângulo é um Altura. triângulo retângulo, eu Entendi. usei o 3. Se não fosse um triângulo retângulo, então a gente usaria outro valor. Mas nesse caso é um retângulo, né? Triângulo retângulo. Entendi. Então a gente É que usa eu ele não como tinha altura. interpretado que o 3 entrava como altura Mas no agora cálculo. você entendeu. Sim, agora eu entendi. Perfeito. Mas ainda falta achar a posição de aplicação dessa força equivalente. Tá? Eu só sei que ele está mais perto do B do que do A, mas eu não sei quanto ele vale. Tá certo? Não sei quanto ele vale. O que nós podemos dizer é que, por ser um triângulo, o centroide do triângulo ele é 1/3 da altura. Não vou mostrar para vocês isso, tá? Mas tem forma de mostrar. Inclusive, os livros de mecânica, eles trazem de estática, eles trazem essa fórmula. Eu não vou mostrar para vocês, tá? Como nós estamos trabalhando no eixo X, então ele é 1/3 da altura da dimensão em X. Então, se é 18 metros, então vai ser 18 dividido por 3. Então, o ponto de aplicação vai ser 6 metros. A força de 27 kN, então, ela atua no ponto 6 metros. Então, com isso... Cadê? Então, com isso, a gente pode fazer o seguinte cálculo. Deixa eu apagar aqui. Opa, esse não. Podemos colocar a força F atuando nesse ponto X barra, tá? Acabou o cálculo. Então agora a gente faz o quê? Coloca as forças de reação. AY, BY, e nós vamos ter o momento com relação a A vai ser 18 BY menos... não, perdão, aqui não é 6, tá, gente? Porque como a distribuição, o triângulo, a maior parte dele está para a direita, então aqui vai ser 2. Aqui tem que multiplicar por 2, tá? Então vai ser 12. Certo? Vai ser 12. Então aqui vai ser menos... Opa! 12 vezes 27. E isso aqui vai ser igual a 0. O senhor Pode falar. repetir como que o senhor achou esse 12? Posso. Deixa eu só achar esse valor aqui. 18, que vai ser... Opa! 18. 18 Newton. Né? Consequentemente, o AY mais BY menos F igual a 0, então AY vai ser 9. Então pronto, achamos as reações. Tá, o que acontece é que no cálculo de centroides, vamos supor que você tenha um triângulo aqui, tá? Você tem um triângulo e você quer achar a posição, o centro de distribuição geométrica desse triângulo, que é esse ponto aqui, tá? Que é o centro de distribuição geométrica. Vamos supor que esse ponto aqui
né? Eu vou chamar de C simplesmente, tá? Então ele tem uma certa, ele está numa certa posição em X e uma certa posição em Y. Se nós chamarmos, se nós referenciarmos como X e Y, tá? Existe um motivo, que eu não vou falar aqui agora, e nós vamos ter XC e YC, tá? XC, ele é 1/3, perdão, mais uma vez eu estou colocando 1. Ele é 2/3 do comprimento da base. Vamos supor que aqui a gente tenha o comprimento da base e seja X total, por exemplo. E aqui a altura dele que seja Y total. Então, o XC, ele é 2/3 vezes X total. E o YC, ele é 1/3 Y total. Então, aqui você acha as coordenadas, a coordenada do centroide, do centro de distribuição geométrica. Tá? Dessa forma que você acha. Tudo bem? Beleza. Beleza? Ótimo. Pode voltar ali rapidinho, professor? Aonde? Aí. Aqui ou Voltamos. aqui? Isso, aí. Tá. Então, em relação, esse H é o 18, né? É o 18. Ah, tá. Eu tinha confundido, tinha achado que era o 3, porque eu pensei que H era a altura, mas, enfim. Tá, o professor também usa umas letras, nada a ver, né? Não, que Esse isso, professor. professor, viu? Então, mas vocês viram que nós chegamos no valor. Chegamos. Sim. Agora, então pronto, já terminamos esse exercício. Vamos fazer esse aqui agora. A figura representa uma carga distribuída ao longo da barra AB. Determine a força total que poderia substituir a carga sem alterar o equilíbrio do sistema. Determine as forças de reação em A e B. O exercício é muito parecido com o anterior. Com a diferença é de que agora a gente tem uma parábola. E agora? Como é que a gente faz para achar a área aqui, debaixo da curva? Integralzinha. Pois é. Eu não posso mais fazer, nesse caso, o que eu fiz anteriormente, usar geometria. Como é que eu faço para achar aqui o centroide? Realmente. Então, quer dizer, esse método que nós usamos aqui, ele é muito limitado. Ele é muito limitado. Ele é bom? Mas só para quando a gente tem um caso bem simples. Nós não temos um caso simples sempre. Então, o que nós vamos fazer? Vamos confirmar primeiro os resultados que nós obtivemos? Aqui. Tá? Vou fazer passo a passo para a gente ficar bem. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular a força total. E depois nós vamos calcular o momento. Deixa eu apagar esse aqui, porque assim, para a gente determinar a força total e o momento total, a gente precisa saber, tá aqui já, né? Nem tinha atentado para isso. Nós precisamos saber quem é Fx. Tá aqui, ó. Eu não sei quem é Fx. Como é que a gente faz para saber quem é Fx? Então, a primeira coisa é determinação
de Fx, f de x. Tá bom? Vocês estão acompanhando, gente? É importante acompanhar aqui, tá? Sim, sim. E esse Fx é a força em relação à densidade. Não, esse Fx é a É a densidade área. de força. Ah, No tá. caso, seria a área do triângulo lá que você tinha achado? Não é a área, é F minúsculo, então é a densidade de força. É a força por unidade de comprimento. Então é o valor, é essa função verde aqui, ó. Essa função verde é f de x. Tá? Que é como a carga varia com o comprimento. Para cada distância do ponto A, você tem um valor, você tem um valor em verde ali. Até chegar lá em 18 metros, que o valor é 3 kN por metro. Tudo bem? Vocês entenderam, gente? Sim. Então vamos determinar fx. Olha, fx, existem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer usando que f de x é uma reta. Então nós vamos ter uma reta, então vai ser alfa x mais beta. Tá? Nós sabemos que é uma reta. E aí nós vamos fazer assim, ó. Para x igual a zero, f de x é igual a zero, que é esse ponto A, no ponto A. Então, para x igual a zero, f de x igual a zero. Não seria beta? Quer dizer, por que não seria beta? Então, aí agora eu vou substituir, e aí eu vou ter zero igual a Ah, tá. alfa vezes zero mais beta. Logo, beta é igual a zero. Entendeu, Ana? Sim. E aí, para x igual a 18, f de x é igual a 3. 3 kN por metro em f em x igual a 18. Então, aqui, substituindo lá na f de x, nós vamos ter 3 é igual a alfa vezes 18. Então, alfa é igual a 1 sobre 6. Logo, f de x é igual a x sobre 6. Essa é a função que a gente estava procurando. Então, como que a carga ela varia com o comprimento? Conforme essa função. Então, f de x é igual a x sobre 6. Tá certo? Para ver se está correto, substitui x por 18 e vê se dá 3. Bateu. Para x igual a zero, f de x igual a zero. Bateu. É uma reta, porque é x elevado a 1. Então é linear. Bateu. Tá? Então agora nós vamos começar o cálculo propriamente dito. Então agora sim, determinação. Professor, Sim? naquele exercício lá que o senhor apresentou, Ah, lá ele deu a função da parábola? não. A gente vai ter que achar a função daquela parábola. Nós vamos achar juntos depois. Vou trabalhar com vocês. Mas tem que achar a função da parábola. Nossa, professor. Tranquilo. Não, ali é sossegado. Ah, Você vai tranquilo ver. ali, né? Você vai ver, você vai ver. Vai ser tranquilo. Tá? Entendi. Então, determinação da força. Nós temos que f de x é x sobre 6. Então, a força é a integral de xa até xb de f de x dx. Tá certo? Então, aqui vai ser x ao quadrado sobre 12.
de 0 até 18. Então, a força vai ser 18 ao quadrado dividido por 12, que vai ser 27 quilonewton. Cuidado, hein? Porque as unidades estão em quilonewton. Então, tem que ser quilonewton. E, cadê? Aqui, ó. Cadê? Bateu, né? Olha aí, 27 quilonewton. Ótimo. Determinação da força. Mas agora eu preciso achar a posição de aplicação da força. Determinação da posição de aplicação. Eu não gosto quando tem são. Da força, tá? Então aí nós vamos fazer x barra f é igual a integral de xa até xb de x f de x dx. Então, x barra f vai ser igual a integral de 0 até 18 de x quadrado sobre 6 dx. X barra f vai ser igual a x ao cubo sobre 18 de 0 até 18. E o valor aqui vai ser 18 ao cubo dividido por 18, que vai ser 324. Então, veja que aqui nós achamos o valor do momento. Não é o momento que a gente quer calcular. A gente quer achar a posição de aplicação da força. Então, nós sabemos que x barra f é igual a 324 e que f é 27. Então, vai ser x barra vezes 27 igual a 324. Então, x barra vai ser 324 dividido por 27, que vai ser 12 metros. Tão bom quanto dá número inteiro. Não acostuma não, tá? Que, cadê? Aqui, ó, 12 metros. Esse método da integral aí é tão elegante, professor. Ele é elegante e ele é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Bom, então aqui nós achamos. Agora a gente pode voltar. Agora sim, a gente pode voltar para cá, ó. Olha o Fábio. Fábio tá aí, Fábio. Pô, nem vi você Oi, professor. entrando, cara. Eu cheguei tarde hoje, professor. Ah, é? Aham, fui dormir tarde também. Nossa, não consegui. Certo. Merece, né, cara? Tem hora que a gente precisa, né? Ave Maria, professor. Opa, passei demais. Cadê? Aqui. Raica trouxe um cafezinho para nós. Você tomou, Fábio? Opa, eu aceito, hein? Você aceita? Opa. Café não, ele trouxe chá de camomila. Ele Deu falou uma que tava... esfriada, vai ter que esquentar agora. Oh, nem colocou numa térmica aí. Eu sabia que o Fábio ia entrar, Raica. Tava desacreditando, professor. Tá Muito bom. Certo. Então, ó, veja que agora a gente pode aplicar esse método. Então, eu não vou nem aplicar mais, assim, fazer de novo. Por quê? Porque a gente já fez. A gente já sabe que a força... a gente já sabe que a posição de aplicação da força é 12 e já sabe que a força aplicada é 27.
Ou seja, a gente já sabe o momento, que a gente calculou o momento, podia substituir direto aqui o momento, tá? E com isso a gente acha BY. Faz a somatória das forças e acha a Y. Pronto. Agora eu sei que vocês estão... Aqui tem todo o cálculo, tal, também direitinho, tal. Esse aqui também, viu, gente? Eu trago todo o cálculo para vocês. Tá? Até mais organizado. Mas aqui em aula, né, a gente vai fazer também. Então, veja. Nesse caso, esse caso aqui é exatamente o caso anterior. Tá? Então, o método que eu digo, então nós vamos fazer. Mas precisamos, então, determinar essa função, que é a função f de x. Tá? Vocês não estão enxergando, não? Eu vou fazer uma magicazinha aqui, ó. Pronto, já enxergaram f de x. Então, quer dizer, precisamos achar a função para poder fazer integral. Então, vamos fazer. Determinação de f de x. Eu sei que vocês estão curiosos para saber, mas como esse negócio vai... Veja que a função é uma parábola. Se ela é uma parábola, então ela é alfa x quadrado mais beta x mais gama. Tá certo? Então, veja que agora nós temos esses... Como calcular? Ó, para x igual a 0, f de x é igual a 200 newton por metro. Então, substituindo isso aqui na função, x igual a 0, então vai ter 200 igual a gama. Então, a gente achou o gama. Para x igual a 4 metros, f de x é igual a 800. Vocês estão acompanhando? Sim. Sim. Sim, professor. Então, agora eu vou substituir o x igual a 4 na função. Vai ficar, a função é igual a 800, e isso é igual a alfa vezes 16, mais beta vezes 4, mais o gama, que nós já achamos, que é 200. Tá? Então, temos aqui também. Bom, e agora? Vou trazer esse cálculo. Deixa eu diminuir um pouco aqui agora, porque nós vamos precisar de espaço. Ok. Então, vamos observar, gente, que aqui nós temos já 16 alfa mais 4 beta igual a 600. Essa daqui nós podemos chamar de equação 1. Por que equação 1? Porque ela tem duas incógnitas. Eu não conheço alfa e eu não conheço beta. Tá? E agora, como é que a gente faz para resolver isso aí? E aí, gente, como é que a gente faz para resolver isso aí? Ah, vamos largar tudo, gente. Tem que achar outra equação, não tem? Tem que achar outra equação. Qual? Tem uma outra equação que eu acho que é relacionado com esse f de x mesmo. Que mais, por exemplo, coloca em função da força, não sei. Por exemplo. Sabe, por exemplo. No próprio gráfico tem um elemento que você pode usar. Ah, Cristiano, vamos abandonar isso aí, tá muito difícil, vamos embora. Chega, hoje é sexta-feira. Não, professor, não pode. Não, né? Não, senão vai ficar catucando na mente, assim. O professor, a imagem da parábola é como se ela tivesse a concavidade para baixo. Isso não tem alguma influência, não, né? Tem influência no alfa e no beta. Ah, Mas sim. no alfa que está ligado ao x².
Uhum. Então o alfa vai ter influência no alfa. Mas não precisa de colocar desde lá de cima, né? Menos alfa x ao quadrado. Pode colocar só no Não. resultado. O resultado vai nos fornecer se ela é positiva ou negativa. Nesse caso, vai nos fornecer que é negativo, o alfa é negativo. Ah, sim. Isso Então. sai do cálculo. Ah, tá. Mas tem um elemento no gráfico que a gente não usou. Quem é? Aqui está dito que é uma parábola, mas está dito o que aqui? Que é o vértice. Aqui está em inglês. Qual é a propriedade do vértice da parábola? O que é o vértice da parábola? Nesse caso, dessa parábola aqui, o que é o vértice? É o ponto de máximo? É Mostra o a ponto de simetria. máximo. Exatamente. É um ponto de simetria, porque ele divide a parábola em duas regiões. Agora, matematicamente, qual é a propriedade desse vértice que nós podemos usar? O que acontece no vértice? Cristian falou, é um ponto de máximo. Você falou, é uma simetria, Ana. Então, o que isso nos traz? O que acontece no ponto de máximo ou de mínimo de uma função? Cálculo menos 2. Falta essa aula aí, professor. Vamos recuperar. A derivada da função com relação a x é zero. Eu sabia, professor. Eu tava com receio de falar, cara. Eu Fábio. sabia que envolvia algum zero, professor. Eu só não sabia explicar por quê, Verdade. professor. É verdade, é Tinha verdade. o zero. Mas eu não sabia se era É por conta do verdade. ângulo, ou se era. Nem pensei na derivada, professor. Mas eu sabia que tinha zero, professor. Sem maldade. Realmente. Tinha que ter falado. Não sei, Rick, professor. parece falso. Não passou pela minha cabeça isso, mas é aquele teorema lá. Eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, né? df dx é igual a zero para x igual a 4. Então, se o df dx, Que então nós vamos ter engraçado. 2 alfa x mais beta é igual a zero para x igual a 4. Então vai ficar. Opa! 8 alfa mais beta é igual a zero. Cuidado! Para usar essa propriedade df dx igual a zero, você tem que estar no ponto de máximo ou de mínimo. Se não tivesse escrito que esse ponto é o vértice, você não poderia usar. Tá? Então toma muito cuidado. Então agora sim nós vamos. Deixa eu copiar esse aqui. Vamos para a próxima página. Deixa eu limpar um pouco isso aqui, que está muito cheio de coisa, né? Apaga aqui, apaga aqui. Mais para cá um pouco. Sobe um pouquinho. E pronto. Temos duas equações e duas incógnitas. Agora é resolver, né? Eu posso fazer a primeira dividido por 2. Né? Se eu fizer a primeira equação dividido por 2, veja, a forma de resolver é muito pessoal aqui. Aqui eu não vou nem entrar em questão, mas se eu dividir a primeira por 2, nós vamos ter isso aqui. Por que por 2 e não por 4? Né? Porque daí eu posso fazer a primeira menos a segunda. Então, se nós fizermos 1 menos 2, a equação 1 menos a equação 2, nós vamos ter beta igual a 300. Tá? E aí, nós podemos substituir na equação 2. Então, nós vamos ter 8 alfa igual... Opa, perdão aqui. 8 alfa
mais 300 igual a zero. E olha aí, Ana, menos 300 dividido por 8. Viu que ele naturalmente ele foi para o número negativo. Então deu menos 37,5. E aí, com isso tudo aqui, com todos esses cálculos que nós fizemos, nós vamos ter a função Não, então f de x. Oi? é só função que a gente achou até agora, né? Só a função. Então entendi. Eu não achei no Open Board aonde que tem a propriedade dele de ficar salvando toda hora. Então, toda vez que ele salva, ele vai... Ele entorta a letra. Menos 37,5 x quadrado mais 300x mais 200. É o gama, né? 200, é isso? Gama igual a 200, é isso aí, tá? Então essa é a função que nós temos. Pronto, agora que nós sabemos qual é a função... E aí, Cristiano, viu como a gente calcula a parábola de forma bem tranquila? É mais fácil do que eu imaginava. Eu tava pensando. Eu não sei, né? Eu fiz álgebra linear semestre passado, aí tinha lá umas equações de parábola, de hipérbole e tal, eu achava que era algo parecido, né? Mas, Não, você pode trabalhar também com aquilo, mas não há necessidade. pois é. Aqui a gente pode trabalhar dessa forma, porque você tem todos os elementos, né? Então... E aqui é bem legal que você pode agora, né, trabalhar com essa função. Então agora vamos lá, determinação da força. Então a força, eu não vou fazer, tá, gente? Agora vai ser com vocês. É integral de 0 até 18? Não, não é 18 agora, né? 4. Né? Tá aqui, deixa eu pegar essa figura e já levar para lá também. Ctrl C, Ctrl V. Vixe, professora, com a gente, eu vou ter que levar minha avó ali no karatê, velho. É complicado agora. Não, depois. Mas pode, pode ir lá, cara. Senão você apanha da sua avó, cara. Você vai levar sua avó no karatê, se não levar, você vai apanhar dela, bicho. E aí eu vou querer ver o filme, hein? Desse filme o senhor gosta, né, porradaria? Pode mandar pra nós que eu vou querer ver, cara. Você apanhando da sua avó com uns golpes de karatê aí. Eu tive um professor de judô, cara. O cara ele tinha mais de 70 anos, cara. Pai do céu. Ixi, Maria. O cara é brabo. Ave Maria, cara. Nossa senhora, cara. Quando ele chamava a gente pro tatame, você tremia até nas... Os. Ah, eu manjo, professor. Os. Os. Tá? Os. Meu filho fez karatê lá em Rondonópolis com um professor muito bom, cara. Bacana demais. O cara foi campeão brasileiro, karatê e tal. Nossa, gente boa demais. Etevaldo. Então vamos lá. Sua avó deve conhecer ele, viu, Guilherme? Vou perguntar pra ela depois. Isso, pergunta pra ela, viu? E vocês, viu? Vamos lá. Então, o momento vai ser de zero, integral de 0 até 4, né? De menos 37. Deixa eu colocar o x antes. X. Vamos copiar esse aqui. Ok?
que é igual a x bar f. Então, veja que com esse momento, você consegue achar o x barra. Então, você vai achar a força e o x barra. Vai substituir a força, a gente já pode ver que essa força está aplicada mais para o lado de B do que de A. Então, você tem que encontrar o x barra, ou o x barra tem que ser coerente com isso, com essa interpretação que você faz da curva, né, da distribuição da carga, e com isso você então encontra as forças de reação nessa barra, né, nos pontos A e B, né? Esse cálculo está feito aqui, então aqui nós temos a função, temos aqui a força de 2.400 newton, o momento de força 5.600 newton vezes metro, e aqui nós temos AY e BY, e pode ver que a força de fato está levemente, ligeiramente, mas ela está acima da metade da curva ali, né, da força distribuída. Ela está em 2,3, a metade é em 2, então ela está um pouco além, está em 2,3. Né? E com isso você encontra AY e BY. Certo? Então veja que também as reações em AY e BY estão coerentes com o resultado, com a imagem que nós temos aí da parábola. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Tudo bem? Fala a verdade, vai. Tranquilo, né? Ou não? Compreensível, eu diria, professor. Isso, compreensível, gente. Assim, há algumas dificuldades vocês vão ter quando, por exemplo, tiver uma carga distribuída que ela vai, dependendo da função, ela pode gerar um problema na interpretação, tá? Eu vou trazer para vocês, eu vou passar para vocês alguns exemplos, uma lista de exercícios, tal, onde vocês vão perceber algumas dificuldades na hora de resolver os problemas, tá? Vocês vão perceber dificuldade não no cálculo. Esse é o problema da força distribuída. O problema não está no cálculo em si. O problema está na interpretação. E a interpretação faz com que a gente cometa alguns equívocos. Eu posso trazer uns desses na próxima aula para a gente trabalhar, tá? E posso colocar alguns também numa lista de exercícios. Tá bom? Tranquilo, professor. Tranquilo? Uhum. Então tá. Então vou parar de apresentação. Deixa eu interromper a gravação.